darling friend! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 10 verbos mais comuns em inglês, os usos e a pronúncia deles. A gente vai ver eles também em exemplos para que tu possa já começar a usar e falar em inglês mais livremente. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante, e assim eu vou poder seguir te ajudando também com as aulas de inglês. Let's go? Primeiro, então, vamos ver aqui a lista dos 10 verbos e depois a gente vai passar para uma atividade de pronúncia para que tu possa ler as frases e conseguir entender de forma mais profunda o uso desses 10 verbos. O primeiro, então, é o verbo to be, que é o verbo aquele que a gente passa o ensino médio inteiro estudando. O verbo to be, ele tem 3 formas no presente, na forma afirmativa: o am, o is e o are. Se tu tem muita dificuldade com esse verbo aqui, eu vou deixar aqui um card para que tu possa ver uma aula completa falando sobre essas 3 formas dele. Mas só para dar uma resumida, com o am, a gente vai usar quando o sujeito for I am, eu sou, ou I am, eu estou. Quando que a gente sabe quando é um ou outro? Depende do contexto. Se eu te falar, por exemplo, I am Thaís, tu interpreta como se eu estivesse dizendo eu sou a Thaís ou eu estou Thaís. Eu sou a Thaís. Agora, se eu falar I am in Thaís' house, eu estou na casa da Thaís. E assim a gente consegue entender quando é um e quando é o outro. Já o verbo is a gente vai usar quando o sujeito for he, she ou it, ou qualquer palavra que a gente possa substituir por algum dos 3. Por exemplo, she is my sister. Ela é minha irmã. E o are quando o sujeito for you, we ou they. O you tanto no singular quanto no plural. E também vai depender do contexto para a gente interpretar quando é um e quando é o outro. Por exemplo, you are my student. Você é meu aluno. Ok? O segundo verbo que a gente vai ouvir é o verbo have ou o has. Numa forma geral, dependendo do contexto, ele vai significar ter. O have a gente vai usar para I, you, we e they, ou seja, eu e os plurais. E o has a gente vai usar para he, she ou it. Por quê? O he, she, it, eles gostam muito da letra S, e a letra S vai aparecer em vários outros momentos para essas 3 pessoas. Tanto no is tem a letra S e ela pertence ao he, she e it. O has também he, she e it. E aqui no verbo does também, o que tem a letra S vai ser usado para o he, she, it. Ou seja, eles adoram a letra S. Nos exemplos que a gente vai ver hoje, o have e o has vão ter esse peso de significar ter, possuir algo. Mas também pode significar algumas outras coisas. Se tu quiser que eu faça um vídeo explicando quais são todos os usos do verbo have e has, deixa nos comentários que eu vou preparar uma aula para ti com esse conteúdo. O terceiro verbo mais usado do inglês é o do ou o does, que também tem muitos sentidos, mas no que a gente vai usar hoje significa fazer, no sentido de fazer uma tarefa, fazer alguma coisa em casa. O quarto verbo é o verbo say. O verbo say significa dizer. O quinto verbo, go, ir. O sexto verbo, get, que também pode significar muitas coisas. Por ele ser um verbo que é usado em várias expressões idiomáticas, hoje a gente vai ver o uso de uma delas. O sétimo verbo é o make, que também significa fazer, mas a gente vai ver que existe uma pequena diferença no uso do make e do do. O oitavo verbo é o know, que pode significar tanto conhecer como saber, e ele é escrito com a letra K, mas a gente não vai ler essa letra K, ela é muda, então a gente vai falar know. O nono verbo é o verbo take, de pegar, ou enfim, como ele também é um verbo que pode ser usado em vários contextos diferentes, ele pode significar coisas diferentes quando junto com outra palavra. A gente vai ver um dos usos dela hoje. E o último é o verbo see, de enxergar, ver. Vamos ver os exemplos e vamos praticar um pouquinho essa pronúncia aí. Começando pelo verbo to be. I am happy. Repeat after me. I am happy.
Agora, quando a gente vai usar o sujeito she, ela, a gente vai ter uma pequena alteração no uso do verbo to be. Vai ser outro que a gente vai usar. She is happy. Repeat. She is happy. She is happy. E o mesmo vai acontecer quando a gente for usar o you, você. You are happy. Repeat. You are happy. Very good. Ok? Agora com o verbo have. I have an iPhone. Repeat. I have an iPhone. I have an iPhone. Quando a gente vai usar he, she ou it, esse have vai ser substituído pelo has. He has a Samsung. Repeat. He has a Samsung. He has a Samsung. O que acontece aqui? A gente tem o an iPhone para dizer um iPhone, porque a palavra iPhone começa com uma vogal e a Samsung a gente vai usar a letra A, porque a próxima palavra começa com uma consoante e a gente não pode ter uma consoante grudadinha com outra ou uma vogal grudadinha com outra. Tem um vídeo meu aqui nesse canal explicando a questão dos artigos. Se tu ainda não conhece, eu vou deixar o card aqui para que tu possa ver e revisar um pouquinho essa parte gramatical também. E nessa frase eu estou dizendo que eu tenho um iPhone e que ele tem um Samsung. Agora com o verbo do. They do the homework. Repeat. They do the homework. They do the homework. She does the homework. Repeat. She does the homework. She does the homework. Ela faz o tema de casa, eles fazem o tema de casa. Perfeito? Próximo verbo, say, dizer. I say thanks when someone is nice to me. Eu digo obrigada quando alguém é legal comigo. Repeat after me. I say thanks when someone is nice to me. I say thanks when someone is nice to me. Very good. O verbo go. I go to the supermarket on Wednesday. Eu vou ao supermercado na quarta-feira. Repeat after me. I go to the supermarket on Wednesday. Olha, repara aqui que a palavra Wednesday, quarta-feira, que também é o nome da Vandinha, da família Addams em inglês, ele tem várias letras escritas, mas a gente vai ler só Wednesday. A gente não pronuncia essa letra D aqui. Wednesday. Wednesday. Perfect. Agora a frase inteira. I go to the supermarket on Wednesday. Very good. Agora o verbo get. O get, ele tem vários usos. Ele pode significar conseguir, mas nesse caso aqui, a gente vai usar um phrasal verb, um verbo frasal, uma expressão. I get ready for work in the morning. I get ready for work in the morning. Eu me arrumo para o trabalho de manhã. O verbo make. I make a decision based on what I know. Eu faço uma decisão, eu tomo uma decisão baseado no que eu conheço. Repeat after me. I make a decision based on what I know.
I make a decision based on what I know. Very good. Muito bom. Agora, o know no sentido do verbo de saber ou conhecer. I know her since first grade. Repeat. I know her since first grade. I know her since first grade. Eu a conheço desde a primeira série. O verbo take, que pode significar também pegar, levar, buscar. Nesse caso aqui, o take out significa tirar para fora de um recinto. Tirar de um recinto. I take out the trash every day. Repeat after me. I take out the trash every day. Eu tiro lixo todos os dias. E o último verbo, see, de enxergar ou ver. I see my parents every weekend. Eu vejo os meus pais todo fim de semana. A palavra parents é um falso cognato, porque ele parece parentes, mas na verdade significa pais. Now let's repeat. I see my parents every weekend. I see my parents every weekend. Eu espero que tu tenha gostado da aula de hoje, que tu tenha aproveitado para praticar um pouquinho a fala. No início a gente tem vergonha, a gente precisa exagerar bastante na expressão, na forma de expor as palavras, na forma de mexer a boca, até porque no inglês a gente usa músculos da boca diferentes do que a gente usa no português. Então é bom que a gente exagere mesmo no início, é isso mesmo, ok? Thank you very much for today. Se tu ainda não deixou teu joinha, por favor, deixa teu joinha, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu posto vários vídeos para te ajudar, e deixa nos comentários um conteúdo para um próximo vídeo. Bye, thank you!